Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 4, e o nosso tema é Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Então nós vamos ver que Moisés conduziu o povo depois de Josué, que terminou aquilo que Moisés tinha começado, ou seja, colocar o povo na terra prometida e também dividir aquela terra. Só que nós vamos ver que Jesus ele é maior, porque ele nos leva para o repouso eterno. O povo tinha como a mentalidade do repouso na terra prometida. Mas o nosso texto áureo que está em Hebreus capítulo 4, versículo 11 diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, temos o desejo de alcançar a terra prometida e não ficar como muitos que saíram da terra prometida e morreram no deserto. Então nós não podemos morrer nesse deserto, mas sim entrarmos na terra prometida. Nossa verdade prática: o descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. É aquilo que nós estamos falando. Josué levou o povo até um descanso terreno, temporário, porém Jesus nos conduz até o descanso eterno, o repouso eterno. Nossa leitura bíblica em classe, que está em Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao 13, diz assim: tememos, pois, que porventura deixar a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, visto que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, o que nos afasta de nós entrarmos no repouso do Senhor é a desobediência, no repouso de Jesus. O que afastou o povo que saiu do Egito, os hebreus, de entrarem no repouso no que Deus estava conduzindo, usando Josué para conduzir até a terra prometida, usou Moisés, usou Josué para levá-los até a terra prometida, foi a desobediência. Estavam desobedientes, eram pessoas que murmuravam contra Deus. Então nós vemos que o que afasta nós de alcançarmos o repouso do Senhor é a desobediência. A desobediência é o quê? A sua palavra. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi: muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ou seja, ele determina que a gente venha ouvir a palavra e também praticar a palavra. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Por quê? Aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Desobediência, mais uma vez. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Eu já tive a oportunidade de pregar essa mensagem, muito boa, acerca da palavra de Deus que vai nas juntas e medulas. Não dá para explicar porque é só um comentário que eu procuro fazer para os irmãos. Porém, nós vemos, irmãos, que Deus ele conhece o pensamento de todos nós. Quando fala da palavra, quando fala do Espírito que vai nas juntas e medulas, nada pode chegar lá. Não tem como tirar a medula, a medula da junta, meus irmãos. Não tem como, só Deus pode separar isso e continuar no mesmo lugar. Porque quando tira a medula espinhal, tira o líquido da medula, o que acontece? Está tirando, não, a palavra ela vai naquele lugar do nosso corpo, porque foi Deus que fez o nosso corpo, ele conhece, então ele vai na divisão sem tirar do lugar, na divisão da alma e do espírito sem deslocar a alma do espírito. Então nós vemos que Deus ele conhece os nossos pensamentos e intenções do coração, e de Deus nós não podemos esconder nada. A nossa desobediência pode estar dentro de nós. Às vezes a gente pensa que é cristão por fora,
que é santo por fora, porém por dentro a gente está pecando, é um sepulcro caiado. Por fora é uma beleza, mas por dentro está cheio de pecados e iniquidades. Tomemos cuidado que verdadeiramente nós somos por dentro, e aquilo que nós somos por dentro vai se refletir por fora na eternidade. É o nosso comentário. A nossa introdução. A conquista de Canaã sob a liderança de Josué é retratada pelo autor da carta aos Hebreus como um tipo de Canaã celestial. Deus havia prometido a conquista da terra a Moisés e Josué. Então, meus irmãos, ao longo da jornada, como vai dizer aqui, teve várias situações que eles passaram. Saíram do Egito, de caminho à terra prometida, várias situações que esse povo passou, que esse povo teve que enfrentar, que esse povo teve que aconteceu na vida desse povo. Mas saiba que Deus estava os ajudando a conseguir atravessar esse deserto. Morreram no deserto por desobediência, assim como Jesus. Ele nos ajuda a vencermos as tentações da nossa vida através quando nós obedecemos a sua palavra. E o mesmo processo estava se repetindo agora com os crentes da nova aliança e pelas mesmas razões. Ou seja, a mesma coisa se repete. Nós saímos do Egito, nós saímos da opressão maligna, estamos de caminho à terra prometida. Mas neste deserto ao qual Deus está permitindo que a gente venha estar, tem várias situações, tem tentação, tem dificuldade, tem situações, tem que ter confiança em Deus. Então estão várias situações que faz uma alusão, uma simbologia acerca do povo no deserto. Mas nós temos a promessa de não uma terra prometida, como o povo estava esperando aqui, uma simples terra, não, é a Canaã celestial, ao qual nós viveremos eternamente. O tópico 1. Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué, uma mensagem que deve ser recebida pela fé. O autor inicia sua argumentação com uma afirmação e uma declaração. Primeiramente, ele afirma que as boas novas foram pregadas a seus contemporâneos, assim como havia acontecido com os crentes dos dias de Josué. Ou seja, o povo, os hebreus, já conheciam os seus heróis de fé, Abraão, Isaac e Jacó, sabia sobre Noé, sabia, porque eles sabem, vem a linhagem, vem passando as histórias de pai para filho, vem passando, e eles conhecem. E aqui, quando nós vemos aqui o escritor aos Hebreus, escrevendo aos Hebreus daquele momento ali, que estavam em dificuldades na igreja, naqueles dias, ele estava retratando o quê? Que a mensagem de Jesus, que Jesus é superior a Josué. Josué conduziu, nós falamos que Jesus é superior a Moisés na aula passada, Jesus é superior a Josué. Josué conduziu-os à terra prometida, até a Canaã, Jesus vai nos conduzir a Canaã celestial. Então nós vemos que eles têm que crer e saber que a palavra de Deus era o próprio Cristo, que veio, morreu na cruz do Calvário e que estava vivo, e está vivo até hoje. Então nós vemos aqui que tanto aqui como no versículo 6, o autor usa o verbo grego evangelizomai, que significa evangelizar, pregar as boas novas a alguém. Ou seja, eles deveriam passar esta mensagem para outras pessoas, passar o evangelho. Claro, existiam as restrições, os preconceitos que eles tinham com outros povos. O 2, uma mensagem que se fundamenta na obediência. O autor passa a mostrar a razão de alguns não terem entrado no descanso de Deus, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então o que nos afasta da presença de Deus é a desobediência. E o que nos atrai à presença de Deus é a obediência. Eles sabiam o que deveriam fazer naquele deserto. Eles sabiam como deveriam se proceder. Porque eles tinham referências de homens que viveram, claro, que erraram, que vacilaram, que pecaram contra Deus. Porém veio o arrependimento. Não insistiram no erro, mas procuraram voltar atrás e melhorar a sua condição. Então esse aqui, a obediência, o autor passa a mostrar a razão de alguns terem entrado no descanso de Deus. Ou seja, daqueles que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Porque quando eles entraram lá, Moisés mandou os espias que eles voltaram, os 10 voltaram murmurando, falando, não, aquela terra é terra de gigantes. Eles voltaram, não, aquela terra vai ser nossa. Uma confiança e obediência, porque aquilo que Deus falou, Deus iria cumprir. O autor de Hebreus usa essa palavra novamente no versículo 11 do mesmo capítulo, quando alerta o crente a não cair no exemplo de desobediência, ou seja, desobediência de novo. O que vai afastando o crente da presença de Deus é desobediência. E ele vai chegar num certo momento na sua mentalidade que vai achar que isso é normal, que pode, que não tem nada a ver, que onde já se viu, que as coisas são assim mesmo. Como não, então, não é assim.
Quando nós estamos em desobediência, nós temos que entender e buscar o mais rápido possível se reconciliar com Deus e procurar o arrependimento. O 3, uma mensagem que conduz à contrição. A mensagem de Deus para ser recebida necessita encontrar corações receptivos, abertos. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então o autor aqui depois vai dizer que ele usa essa palavra. Não endureçais o vosso coração. Quando a mensagem chega, o povo, eles não deveriam endurecer os vossos corações. Se Deus falou que ia fazer, Deus iria fazer. Mas os seus corações ficaram tão duros que aí eles não começaram a não ver mais nada. Não estava discernindo acerca das suas ações e atos. Achavam que poderiam fazer aquilo que gostariam, que tinham vontade de fazer. Ou seja, pecando contra Deus, falando contra Deus. Então nós vemos que não endurecer o vosso coração, não endurecer é receber a mensagem, mesmo que está difícil, tá? A situação tá preta, tá complicada, tá terrível, mas nós temos que estar no nosso coração aberto para recebermos o conforto do Senhor e saber que Ele tem cuidado de nós, assim como Ele estava cuidando daquele povo no deserto. Mas mesmo assim o povo endureceu o vosso coração. A mensagem que Moisés pregava para o povo é que Deus iria fazer porque Ele prometeu. Tópico 2. Jesus proveu um descanso superior ao de Josué, um descanso total. Quando contrastamos o capítulo 11, 23, o capítulo 11, versículo 23, com o capítulo 13, versículo 1 do livro de Josué, surge uma pergunta. Josué conquistou ou não Canaã? Especialistas em línguas semíticas avaliam que Josué 11, 23 refere-se a uma avaliação otimista das campanhas do líder do povo de Deus. Ora, o povo peregrino ansiava por vir chegar o dia e herdar a terra prometida. Nesse sentido, e como era comum à época, o exército de Josué estabeleceu a supremacia militar por sobre toda Canaã. Assim que chegou ao território, embora não tivesse pleno controle de cada cidade e vila, conforme deixa patente Josué. Irmãos, nós sabemos, Josué não conquistou toda a Canaã. Ficou algumas terras para serem conquistadas. Por isso que depois eles mesmos tiveram problemas com outros povos, porque não destruíram todos os povos. Josué não destruiu todos os povos. E também nós vemos aquela situação com os gibeonitas, que ele acabou, vamos dizer assim, instalando os gibeonitas ali, né? Que eles falaram que vieram de um lugar longínquo e fizeram de coitados, né? Porém, eles eram um povo daquela região. Josué deveria dominar tudo, era toda a terra de Canaã para ser dominada. Então ele não se estabeleceu em todas as terras. Não tinha um controle total ainda de que era um governo. O 2, um descanso real. A redação de Hebreus 4:8 diz: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não valeria depois disso de outro dia. A conquista de Canaã era apenas um tipo de qual a celestial é o antítipo. A conquista da terra prometida por Josué era apenas uma sombra da qual Jesus é a realidade. Irmãos, Josué teve esse problema de não conseguir, de repente, expandir. Porém, Jesus, ele está expandindo. Jesus, ele é o dono de tudo. E quando nós entrarmos na terra prometida, nós não vamos ter problema algum, né? Aqui o povo tinha essa mentalidade de entrar e eles foram felizes lá. Tiveram alguns problemas, quando nós vemos quando entra no livro de Juízes, tiveram problemas e depois se reabilitaram. Mas por quê? Por causa da desobediência. Ficaram sendo oprimidos por outros povos por causa da desobediência. Então só vai entrar na terra de Canaã aquele que for obediente. E quando nós chegarmos lá, vai ser tão lindo e maravilhoso e glorioso que nós não vamos nem pensar, meus irmãos, em desobedecer, porque não vai haver esse tipo de sentimento na terra que Jesus, na Canaã que Jesus preparou para nós. Um descanso eterno. Para o autor dos Hebreus, o descanso provido por Josué não foi apenas incompleto e tipológico, ele foi também temporário. Então, meus irmãos, aqui é uma figura. A Bíblia sempre usa essas questões de nos dar a interpretação. Como nós falamos, é difícil passar por esse deserto, mas a recompensa é grande. A recompensa para o povo naquele momento era ser soberano na sua terra. Era ter uma terra que eles poderiam fazer, ditar as suas leis, adorar ao seu Deus. Mas nós vemos que nós também temos que desejar isso. Estar com o Senhor, nós passamos por esse deserto para estar com o Senhor e vê-lo face a face e estar na presença do Senhor, Jesus, por toda a eternidade. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. As dificuldades vêm, as situações vêm, mas a mesma motivação que o povo tinha ali naquele momento, no deserto, de entrar, de ser soberano na sua terra,
de estar podendo ter liberdade de adorar a Deus ali, como eles até tinham uma liberdade no deserto, mas queriam se estabelecer, é a mesma coisa somos nós. Somos peregrinos e forasteiros andando em terra estranha, buscando o quê? Uma pátria celestial e que Jesus está nos conduzindo. O tópico 3. Jesus proveu uma orientação superior a de Josué, uma palavra viva. Já vimos que o autor de Hebreus afirma que a geração do Êxodo ouviu as boas novas da palavra de Deus, mas não lhe deu ouvido. Novamente o povo de Deus estava diante de sua palavra. Essa palavra não foi anunciada por um anjo, Moisés, nem tampouco por Josué, mas pelo próprio Filho de Deus. Jesus, essa palavra não mais se limita à letra, à lei, porque ela é viva. Jesus, ele é a palavra de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele é a própria palavra. Essa espada de dois gumes que entra na divisão da alma e do espírito é o próprio Senhor, porque Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A mensagem de Jesus é superior a todos, mas aqui está falando uma questão de conquista, uma questão de condução a outras pessoas. O 2, uma palavra eficaz. A palavra de Deus é viva. Ela produz vida, mas além de viva, ela é eficaz, produz resultados, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, viva e permanece para sempre. Então ela nos traz ela nos traz vida, ela nos faz nós nos lembrarmos do Cristo ressuscitado que trabalha dentro de nós. Então, ela é eficaz e produz vida. Então essa palavra tem que produzir vida em nós. Quem produz vida? O próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo nos consola, mas nós temos que gerar vida dentro de nós, confiança na presença do Senhor. Nós temos que entender que aquilo que Deus faz por nós é melhor, é maior, é eficaz. O 3, uma palavra penetrante. A palavra de Deus é retratada como um instrumento vivo, eficaz e cortante, mais penetrante de qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E isso nos traz aquela reflexão que nós citamos lá no começo. De Deus não se esconde nada. A palavra vem para nos revelar, a palavra vem para nos consolar, a palavra ela vem para nos direcionar e a palavra também vem para que nós venhamos se consertar na presença de Deus. E quando ela entra, meus irmãos, dentro de nós, é para quê? Para que a gente venha ter consciência dos nossos atos e saber que nós somos pecadores. E não adianta a gente querer esconder pecado dentro de nós, porque da palavra do Senhor Jesus ninguém esconde nada. Nós queremos ser bonzinhos por fora, mas às vezes nós somos maléficos por dentro. Somos desobedientes, somos transgressores, somos adúlteros, somos fornicadores por dentro. Então, não adianta. Nós temos que melhorar a nossa vida de dentro para fora, porque o que está fora não consegue se sustentar por muito tempo. E a nossa conclusão. A palavra-chave dessa lição é descanso. Todos nós nos fadigamos na caminhada da vida. O problema, portanto, não é se cansar, mas permitir que fatores diversos interrompam a nossa jornada de fé. Com os israelitas, o desânimo veio com a consequência da infidelidade, incredulidade e desobediência. As mesmas coisas podem acontecer conosco se não atentarmos para a santa, viva e eficaz palavra de Deus. Nessa jornada, temos como guia não um Moisés ou um Josué, mas Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos conduz, é Ele que nos dá força, é Ele que nos abençoa e Ele que nos prometeu uma vida na presença dEle por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.